Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E hoje, no dia que estou fazendo essa gravação, é o Dia do Trabalhador, então quero desejar parabéns para todos os trabalhadores e para todos os profissionais. E também nesse dia é o dia que está completando 30 anos da morte do Ayrton Senna. Não sei se quem acompanha nós aqui, o público que nos acompanha, tem ciência de quem que era o Ayrton Senna, qual a importância ou não, porque depende de cada um. Mas para os mais antigos como eu, foi uma data que marcou muito tanto a morte quanto a personalidade que era o Ayrton Senna. E eu me lembro muito latente, muito ciente na minha mente do que eu estava fazendo no momento que aconteceu o acidente e depois quando veio a informação da morte do Ayrton Senna. Eu e minha família estávamos em mudança, porque faz 30 anos da residência que a gente vive, né? E que a gente morou 13 anos de aluguel e nesse dia, enquanto que estava acontecendo a corrida, nós estávamos se organizando para fazer a mudança e quando aconteceu o acidente, depois esperando a notícia de se tinha sido grave ou não, e a minha mãe já dizia que ele não estava mais nesse mundo espiritual, conforme cada um acredita, e para que vinha a notícia que ele tinha falecido. Dito e feito, um tempo depois veio, né, lá de Imola, tudo mais, essa informação. E por que trazer dessa questão nesse programa? Justamente por isso, que além do Dia do Trabalhador, que era o trabalho dele, ele estava executando o trabalho dele, fazendo melhor e trazendo alegria para os brasileiros, a importância e a potência do que era e é o Ayrton Senna até hoje para as pessoas, e que ele sempre dizia e deixava ciente vivo, e que é o que eu quero trazer para vocês aqui, que você não tem que superar e ser mais do que o outro, você tem que superar um pouquinho mais do que você a cada dia, você está melhor a cada dia, você quer chegar num objetivo, você quer chegar em algo que você almeja, como que você pode plantar um pouquinho por dia para estar melhor no dia seguinte ou no segundo seguinte? Você está com uma situação desafiadora, como passar por essa situação e trazer o aprendizado dessa situação? E nesse mesmo ano, que completa 30 anos do Senna, e tem várias homenagens, várias situações e lembranças dessa pessoa, também seria a idade de 64 anos dele, né? Porque ele nasceu em 21 de março de 60, trazer um pouquinho da história de vocês, e ele estaria completando 64 anos, e também de mostrar para vocês que para ele chegar onde ele chegou, de ser um grande profissional da Fórmula 1 e de ser reconhecido e de ser o melhor, o que ele teve que fazer na vida dele e abrir mão ou mudar na vida dele para chegar aonde ele chegou. Sim, ele era uma pessoa de uma família de classe média alta, né, já desde a infância, e que pôde começar a ter as primeiras experiências do automobilismo e do kart com o pai dele em São Paulo, mas ao mesmo tempo que ele estava nessa situação, nessa realidade, e de poder ter essa experiência que talvez não seja algo para todos, o dia a dia de todos, né, de estar num esporte considerado para quem tem uma condição financeira melhor, mas ele estava numa família que instruía o que ele podia fazer de melhor, de estudar. Sim, ele queria ir para o kart, ele teve a possibilidade de ter os treinos desde a infância, de ter um kart, de estar nessa realidade, mas ele teve que estudar, ele teve que levar no início até acontecer o que ele se tornou, de trabalhar, de fazer faculdade, de entender se era aquilo mesmo que ele queria para a realidade dele. Ele teve que abrir mãos de ficar muito tempo, de ficar no Brasil e para fora do Brasil, porque para ter mais espaço, mais oportunidade de chegar onde ele chegou, também
tinha que escolher. Ele primeiro foi para a Inglaterra, depois ele voltou para o Brasil, porque até começar a coisa a engrenar e caminhar como ele deveria, como ele gostaria e como aconteceu tudo, como aconteceu, e de se tornar um ídolo e de ser um profissional dessa área e viver disso. No início ele teve que galgar caminho por caminho, né, degrau por degrau, dar um passo à frente e dois para trás, que isso também faz parte da vida das pessoas, né? Às vezes dá um para trás para dar dois para frente ou ao contrário. Teve que ajudar nos negócios da família. Depois, quando ele conseguiu a fama que ele conseguiu, que não é nada fácil, o pessoal tá nesse meio, as pessoas pensam assim, de ser uma pessoa famosa do show business, de ter dinheiro, de estar rodeado de fama, de pessoas, de sucesso, de dinheiro e de tudo mais, que parece ser algo bom na vida das pessoas, e mas se tu não tiver uma cabeça, se tu não tiver uma estrutura adequada, tu não consegue ver, porque a cobrança é exagerada. Quem está nesse meio, se não tiver um equilíbrio, saber distinguir que o dinheiro é bom, mas não é tudo, e como usar isso a seu favor, e quem é teu amigo e quem não é, quem está só por interesses, decai, acaba logo, a sua vida não vai para frente, entra em depressão, outras situações que a gente tem visto, a inteligência emocional, de saber da pressão, porque quando ele começou a chegar no nível que todo mundo conhecia do Ayrton Senna, todo mundo cobrava, porque ele tivesse sempre que ganhar. Está sempre em primeiro, e ele mesmo se cobrava, né? Mas como que isso pode ser bom ou não para mim, de não se tornar, de acabar, de me detonar, de ser uma cobrança excessiva comigo mesmo. E sim, eu ganhei na próxima prova, mas se eu não ganhar a prova seguinte, vai ter algum problema? Ou o que eu preciso melhorar? Outra coisa, para ele estar no ápice que ele estava, do organismo, de organizar fisicamente, desculpa, e mentalmente, dele ter o preparo corporal, de conseguir aguentar as altas velocidades, de ter uma alimentação adequada, de dormir cedo, de ter um cuidado, de estar sempre lendo, estar sempre atualizado, de a parte mental de deixar o que tem que ouvir, que entrar para um lado e sair pelo outro, ou das informações e das dicas que ele recebe, o que ele tem que manter, o que não tem que manter, sabe? Na hora das vitórias, lá com o champanhe, com todo mundo olhando, todo mundo venerando, mas na hora de puxar o tapete, às vezes as pessoas não querem saber, esses são os primeiros a fazer. Os que vêm depois dele, o legado que ele teve que deixar, porque assim, nem todo mundo vai ser Ayrton Senna, nem todo mundo vai ser o bambambam sempre, mas você pode ser um sucesso dentro da tua trajetória, dentro do teu caminho. O sucesso é diferente de fama, né? E como diz o meu próprio pai, que ele sempre fala, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Para tu chegar a ser um status, a estar onde você quer, tu precisa precisa ter equilíbrio de todos os pilares da vida, precisa passar por dificuldades, precisa aprender, cair, levantar, e ele também passava por isso. Outra coisa que eu gosto muito de lembrar da parte social e da vida amorosa dele, ele namorou muitas pessoas famosas, teve um casamento no anonimato, mas pela forma que ele tinha, e apesar de ele ter tudo isso em volta dele, diz que ele era uma pessoa muito humilde, e por ser humilde e poder aproveitar o sucesso, que o dinheiro ele proporcionava isso para outras pessoas. Então, eu nunca me esqueço do comentário de uma Paquita da Xuxa, não por ser Paquita da Xuxa, mas porque com certeza financeiramente estava num patamar bem mais abaixo do que Xuxa e Ayrton Senna, que quando ele estava nas férias dele, que ele gostava muito de automobilismo, do kart, do jet ski, do aeromobilismo e tudo mais, que ele levava as pessoas
o helicóptero dele até Angra dos Reis, que era onde ele gostava muito de aproveitar as férias dele, mas para essas pessoas que talvez não tivessem a condição que ele tem, poder ter esse momento de lazer e um momento diferenciado. E também, o que eu quero trazer aqui para vocês é que se o teu momento de lazer não é andando de helicóptero, como que você vai tirar o seu momento de lazer? Como que você vai aproveitar e usufruir da realidade que você tem? Como que você vai conviver com a família, com a sua namorada, com seus filhos, com seus amigos, sabe? Como que você vai ajudar? Outra coisa que o Ayrton Senna fez e teve e ainda está potente hoje através da irmã restante, o Seninha, que é um personagem de gibis, onde ele mostra para crianças como fazer o passo a passo de ser um bom filho, de estudar, depois na fase da adolescência, os amigos positivos e os não tão positivos, mas como não ignorar, ajudar esses amigos que não talvez estão num momento difícil, de drogas, ou de não estar numa classe social boa, mas como ajudar e não excluir essas pessoas, mas não entrar nesse vínculo das drogas, do mau caminho, como aproveitar os amigos que têm um bom caminho para te ajudar. Depois no Instituto do Ayrton Senna, que onde tudo que ele conseguiu chegar e de estar numa condição, numa classe social boa, hoje que ele quer que outras pessoas que talvez não possam ter isso cheguem de poder estudar, de descobrir o seu meio profissional, a parte social, ajudar o terceiro setor, de mostrar a importância do esporte, da cultura e do lazer para essas pessoas e para que cada um descubra o seu caminho, o seu objetivo de vida. Então, como ele transformou tudo que ele conquistou e que ele chegou sim num patamar, talvez nem todos chegam, mas é isso que eu quero trazer para vocês, do que é ser sucesso, o que é ter dinheiro, mas como ele fez e tudo isso que ele conseguiu conquistar e chegou a esse legado de levar para outras pessoas, para que pessoas que não tenham condições que ele teve, poder ter através do estudo, através dos projetos sociais, através do esporte, através da música, através da carreira profissional, através do aprendizado, da educação, ter um pouquinho do que ele teve também. E uma outra questão que eu também, é um questionamento que eu faço para mim mesmo, se hoje o Senna estivesse entre nós, como que ele estaria com o mundo que é hoje do sucesso, do dinheiro, do show business, que tem os que estão no bom caminho, mas tem os que não usufruem da melhor forma disso? Será que ele estaria, porque ele era assim um homem à frente da sua trajetória e do seu dia a dia, mas se hoje ele estaria assim, ou se ele estaria sendo levado pelos bons ou pelos maus exemplos, sabe? Que é uma outra coisa que me chama muita atenção, mas eu gostaria muito de que tivesse ainda vivo o bom caminho, a trajetória, o legado e o que ele mostra e o que ele fala muito no que está marcado na fala dele, que se ele chegou lá em Imo, se ele chegou a ser o que ele é, o caminho que ele teve que trilhar para chegar, as coisas que ele teve que abrir mão, sabe? O exemplo físico, emocional do melhor profissional na área no esporte, de poder viver da paixão dele. Quando ele começou a ver, porque ele estava numa era, pessoal, há 30 anos atrás, que hoje a tecnologia está muito mais avançada. Os carros de Fórmula 1 naquela época eram bons, porque sempre foram com uma qualidade boa, mas não era o que é hoje. E como é que ele conseguiu ajudar a melhorar a qualidade dos carros, a diminuir os acidentes, que foi o que levou ele de nós, né? E como isso está sendo positivo para os profissionais atuais, de eles terem uma qualidade, de ter uma tecnologia melhor, de ter uma condição de se sentir bem em um carro com alta velocidade, de estar se sentindo firme, porque na hora de dirigir um carro a 300, 200 por hora, a estabilidade, sabe, naquela época era horrível, hoje deve estar muito melhor, de como se preparar, de como fazer tudo que você precisa e de como isso está à sua disposição, as estradas, onde acontece, o público também, porque quem assistir há 30 anos atrás e quem vai assistir hoje,
tem o local onde fica a arquibancada muito melhor do que era naquela época, sabe? Os roncos dos motores, a qualidade de tudo isso também, que está muito mais avançado. Outra questão, as vitórias que ele teve, e aí quem veio depois, né, que diziam que o Barrichello, dando exemplo, nunca superou ele, mas será que precisava superar? Ou são situações diferentes, épocas diferentes, sabe? Ele que tinha, talvez, essa questão um diferencial para ele. O Schumacher também, que foi uma pessoa que conseguiu, sim, estar muito bem depois na Fórmula 1, mas aí depois num acidente de vida, de lazer, e estando no lugar dos Alpes, algo que também é um diferencial para quem tem dinheiro, talvez, mas foi lá e se machucou. E dizem, né, porque tem poucos comentários, mas que hoje o dinheiro que tem é só para manter ele numa cama, não é nem para ele ter qualidade de vida. Então, assim, que bom que ele tem condições de ter estrutura de ficar em casa e não ficar preso no hospital, de não ficar numa situação que é ruim e tudo mais. Mas olha para que ele está usando o dinheiro dele, né? Então, não sei se isso é bom ou se é ruim. Então, a gente tem que sempre medir, usar e fazer o que a gente tem de melhor com a nossa realidade. E se pudermos ter a parte financeira como a gente gostaria, sim, que todo mundo que trabalha e que é uma data muito importante nesse dia tem que ter uma qualidade de vida e poder viver do seu trabalho, do seu sustento. Mas se não conseguir viver como Ayrton Senna, como viver com essa realidade? E aí esse é outro contraponto, né? Schumacher vivia com a qualidade do Ayrton Senna até mais, mas olha como que ele está usufruindo do dinheiro dele hoje, né? O Barrichello hoje está aposentado, está levando para um outro lado, tudo mais, mas queria trazer um pouco desse pensamento e de como nós levarmos para todos os dias, e também trazer um pouquinho da história do Ayrton Senna, né? Nesse tempinho que falta, que foi na Grande Prêmio de San Marino em Imola, que teve o acidente, foram 22 horas e 240 mil pessoas acompanhando o acidente, né? Ele era filho do Milton Teodoro, que era empresário da indústria de acessórios também, e da dona Zazá, da irmã dele, a Viviane, que mantém hoje, e o Bruno, que é o sobrinho, que mantém hoje todos os trabalhos, e o Bruno também, ele já é piloto, né, de Fórmula 1. Então, em 81, o Ayrton Senna se casou com a Lilian, que durou 1 ano o casamento. Depois eles teve namoros com pessoas famosas, como você sabe, não teve filhos, né? E tudo isso que ele trouxe. Aí o início dele no kart, com 7 anos, aos 4 anos, depois com 7 que ele já podia começar a dirigir. E da questão, pessoal, hoje que eu falo, quem gosta de ter tanto para lazer ou quanto profissional, de arrancadas, Fórmula 1, kart, usar um lugar adequado para isso. Existem pistas para isso, não fazer isso na rua, não usar alta velocidade na rua, porque quem quer estar no risco, que é um esporte de alto rendimento e de alta velocidade, é quem quer estar na situação, não as pessoas que não precisam estar envolvidas. Então, se você quer ter esse momento, essa experiência, você pode. Eu também gosto de esporte de alta aventura, mas estar no lugar adequado para isso, né? Também ter esses cuidados, essas responsabilidades. Então, com 7 anos ele começou no kart profissional, aí sem competições. Depois, com 11 anos, ele foi para o circuito de kart. Depois ele construiu o seu próprio kart, porque ele também gostava de trabalhar nessa parte da mecânica. Foi assim que ele ajudou a melhorar a qualidade dos carros de Fórmula 1 e das outras categorias, né? E tudo mais, para ele entender cada passo, a questão de quanto tempo se demora para abastecer um carro, calibrar os pneus durante a prova, como que isso pode ser evoluído para não perder tempo, né? Aí aos 13 anos ele foi na sua primeira corrida de kart, e aí foi improvisando Campinas. Depois a parte da corrida, aí ele inventou a arte de pilotar karts. Hoje tem várias exposições no mundo todo e no Brasil, várias homenagens acontecendo pelos 30 anos. Tem um filme do Ayrton Senna, entre outras situações, exposições também. Ele foi tricampeão, conquistou em 74,
o de kart, depois em 76, eu estou pegando aqui um pouquinho da história deles, tá? Para não esquecer nada, foi tricampeão 78, 79, 80, do Sul-Americano 77 em 80, e aí ele tentou ir para Inglaterra para começar a se profissionalizar, para voltar para estudar e ajudar nos negócios da família, né? Aí foi pro kart na Europa, na Ásia, aí também ele conheceu o inglês Terry Fullerman, também aí ele fez a disputa de Fullerman, aí toda essa carreira, a Fórmula 1, também ele, como ele dizia, Fullerman para mim era um piloto completo, tenho boas lembranças disso. Era uma competição pura, automobilismo puro, sem política nem dinheiro envolvido, que também às vezes leva para outras questões. Aí em 80 ele foi para Fórmula Ford, nas grandes campeonatos, né? E aí foi crescendo, evoluindo. Outra questão, pessoal, que quem quer ir para esses caminhos, para essas profissões, que Nexus é mais ou menos difícil, mas são situações diferentes para se chegar onde se quer, não é impossível para ninguém, tá? Só que tu tem que ver qual caminho você tem que fazer. Tem que passar por qual graduação, tem que sair da casa dos pais, tem que sair do que é cômodo para algo que é incômodo, abrir mão de algumas coisas, tem que começar a sustentar de outras formas até conseguir sustentar com esse objetivo, né? Aí começou a testar o circuito de Norwich, na Inglaterra. Depois do kart, aí entrou para a Fórmula Ford em 81, pela equipe da Van Gemon Racing, né, para vocês terem um pouquinho da ideia. Se vocês colocarem no próprio Google, vocês acham muitos vídeos, muito material falando de quem foi Ayrton Senna e ver essa emoção, a batida do coração que dava para quem assistia todos os domingos de manhã e da representatividade do brasileiro, tanto fora quanto dentro do Brasil, né? Aí a categoria Ford no ano 2000, ele ganhou de 13 a 15 corridas na Ford, na Fórmula 3 também, britânica, a entrada da Fórmula 1, depois em 82. Então, para vocês verem, foi um período, ele pegou um período de 90, que talvez muitos aqui estão vendo aqui não faziam, nem estavam cientes, nem estavam vivos, nem estavam em projeção de ser feito, como eu brinco, né? Mas eram épocas uma época bem diferente, né? E aí ele morreu em 94, véspera da Copa do Mundo de 94, que também foi feita uma homenagem quando o Brasil ganhou a Copa de 94. Depois ele foi para a Fórmula inglesa, chegando à Fórmula 1. E aí ele dizia, Ed Jordan dizia, Senna tinha esse jeito de fazer as duas primeiras voltas em uma velocidade estonteante, desarmar os oponentes. Os outros pilotos só conseguiam de fato lidar com isso. Não conseguiam lidar com essa situação, e era assim que ele conseguia descobrir onde que ele era melhor. Era no início da prova e se manter o final em primeiro, segundo até o final. Se ele ficava mais para trás, depois ele tinha que reagir, e reagir de uma forma diferente, que também faz parte, mas esses eram os pontos positivos dele, né? E aí a Williams, depois ele passou pela Williams, pela Lotus, pela McLaren, né? E tudo que tinha naquela época. Aí entrou para a Fórmula 1 em 84, no Grande Prêmio Brasil, um pouco antes de eu nascer, né? E era o primeiro de 614 que viriam e tudo mais. A Lotus também, a Toleman e toda a evolução que, se vocês pesquisarem, vocês podem ver todos esses detalhes e muito mais. Mas o que eu queria trazer para vocês é a construção que ele fez para chegar onde ele chegou. E a fala que ele sempre diz: seja o melhor do que você, por um pouquinho a cada dia, e não melhor que o outro. E o que você precisa galgar para chegar nisso, e também os ônus e bônus de estar nesse patamar e nesse ritmo que ele estava. E o desafeto que ele tinha do francês Alain Prost, que era um adversário, e que normalmente hoje em dia as pessoas dizem que não se dão bem na Fórmula 1, ou que são adversários dentro da corrida, mas que por trás eles têm uma boa convivência e tudo mais. Na época ele não tinha uma boa convivência, e para vocês verem, né, por mais que de tudo que ele parece ser, que ele era o ídolo,
tudo mais, ele era um ser humano, então também tinha as suas desavenças, seus problemas, seus atritos, como todo mundo, e como ele fazia isso para que isso não atrapalhasse ele no dia a dia e na sua corrida. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, o herói que ele se tornou e que até hoje ele é lembrado de forma positiva, e que vocês pesquisem um pouco mais para ver quem que foi o Ayrton Senna para as pessoas e o que ele tem deixado hoje através do legado do Ayrton Senna, do Seninha, da irmã dele. Existe ainda como comprar os produtos do Ayrton Senna e como ver tudo que ele adquiriu, tudo que ele fez e tem mantido vivo. Então, ele foi bicampeão paulista de kart 74, 76, tricampeão brasileiro de kart 78, 79 e 80, bicampeão sul-americano de kart 77 e 80, Fórmula Ford 1681, Fórmula Ford 2082, Fórmula B3 britânica 83, tricampeão de Fórmula 1 em 88, 90 e 91, vitórias teve 41, pódios 80, pole position 65, voltas mais rápidas 19 e corridas disputadas em 1161. Então, e de manter vivo tudo isso até hoje, e de tudo que a gente pode pegar como exemplo para levar para o nosso dia a dia e para a nossa realidade. Tem o Instituto Ayrton Senna, tem várias questões fazendo o Senna Day, que é principalmente comemorado no dia 1º, né, de cada ano, e todas essas propostas que vem se trazendo para não deixar morrer e para usar isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade até hoje e no futuro. E não acabar com as memórias, manter viva a nossa história, que é assim que a gente, como que eu posso dizer, dá valor para o futuro, para o presente e para o futuro, não abandonando a história e ir modelando e melhorando o que a gente pode melhorar para o presente e para o futuro, que foi o que ele fez na vida dele, na mecânica e tudo que veio depois, pensando na parte social. Então é isso que eu queria deixar com vocês nesse programa, que vocês procurem e saibam mais quem é o Senna, e nos próximos programas mais histórias ou mais entrevistas. Fiquem bem e uma semana para todos. Roberta, ascolta.